Quero te convidar a ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Nós vamos ler esse texto aqui, Atos, capítulo de número 20, versículo de número 17 ao 24. Olha só o que diz esse texto maravilhoso que a gente vai compartilhar essa noite. Diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos-la ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 22, e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Até aí, vamos orar. Pai, obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom. Obrigado por tua palavra, pela oportunidade que temos de hoje lê-la e refletir sobre aquilo que o Senhor tem para nós. Eu sei que de mim mesmo não tenho nada a oferecer, mas eu venho aqui firmado, alicerçado em tua graça, e peço para que o Senhor use a minha mente, o meu intelecto, para compartilhar aquilo que é a tua boa, agradável e perfeita vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar aí no seu lugar. Olha só, a Bíblia, ela está cheia de lembretes para nós, lembretes a respeito que vão nos guiar para que a gente seja cuidadoso com relação aos nossos relacionamentos. A Bíblia vai dizer para que você tome cuidado, por exemplo, sobre como você se relaciona e com quem você se relaciona. Um desses lembretes você encontra aqui em Provérbios 5, de 8 a 9, olha o que diz assim: afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Um outro lembrete desse sobre os cuidados que você precisa ter sobre com quem você vai se relacionar, está lá no Salmo de número 1, versículo 1, que diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Um outro aviso para a gente tomar cuidado sobre com quem nós nos relacionamos, está lá em Mateus, quando Jesus disse, ele diz, lá em Mateus 16, 12, diz assim: então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Eu tenho certeza que a maioria de nós hoje aqui, obrigado, Nilson, tem uma preocupação de refletir sobre com quem que eu estou me relacionando, com quem que eu estou desenvolvendo aqui uma comunhão, e você pensa sobre isso, sobre com quem, como você se relaciona, principalmente você que é pai. Nós que somos pais sempre nos preocupamos: com quem será que o meu filho está andando? Será que é uma pessoa legal? Será que é uma boa influência para ele? Quais são as influências que estão chegando ali? E geralmente essa é uma avaliação que nós fazemos hoje. No entanto, a grande pergunta é que muitas vezes nós estamos sempre observando o outro, olhando o outro, mas e se essa observação fosse a nosso respeito? E se essa avaliação fosse sobre você? Será que você seria alguém com quem vale a pena se relacionar? Você é aquele a quem Jesus mandaria alguém procurar para que você pudesse orientá-lo? Lembre-se, por exemplo, da semana passada, quando nas últimas semanas o apóstolo falou sobre Cornélio. Deus disse para Cornélio: vá lá e procure a Pedro, porque Pedro era alguém que valia a pena procurar, porque Pedro orientaria de forma correta nos princípios do Senhor. Será que você é alguém que Deus diz: pode procurar aquele irmão ali, porque aquele irmão é bênção, porque ele vai saber orientar, porque ele é alguém segundo o meu coração? Será que nós somos pessoas com quem vale a pena se relacionar? Eu quero contar para você a história de dois homens, de um livro chamado As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. Olha só que interessante. Esse livro conta a história de que em 1911,
dois grupos de exploradores partiram para uma incrível missão. E apesar de eles usarem estratégias e rotas diferentes, ambos os grupos tinham o mesmo objetivo. Eles queriam ser os primeiros a alcançar o Polo Sul, os primeiros da história. Então você tinha uma equipe que era liderada por um cara norueguês chamado Ronald Amundsen. E esse cara, então, liderando a sua equipe, ele planejou cuidadosamente e meticulosamente aquela viagem. Ele, por exemplo, estudou os métodos dos esquimós e os experientes exploradores do Ártico. E ele percebeu que a melhor forma de transportar o equipamento e a provisão que eles levariam para essa grande viagem eram trenós puxados por cachorros. Então ele falou, cara, então eu vou colocar na minha equipe tratadores de cachorros e esquiadores. Esse cara também, ele determinou pontos de parada e abastecimento. Assim eles não teriam que carregar, por exemplo, todo o equipamento o tempo todo. Eles carregariam só o suficiente para cada parada e para cada momento. Aquela equipe, ele formou ali a equipe da melhor forma possível. Ele também preparou os equipamentos, tudo que tinha disponível de ponta naquela época, ele equipou a galera. Ele procurou as melhores roupas e as melhores condições para que aquela equipe pudesse alcançar o objetivo. O maior problema que eles tiveram nessa jornada até o seu objetivo foi que eles tiveram que arrancar o dente de um dos membros da equipe. Já a outra galera, que foi liderada por um oficial da Marinha Britânica chamado Robert Falcon Scott, já foi um pouco diferente. Ao invés de usarem trenós com cachorros, o Scott, que era o líder dessa segunda equipe, ele escolheu trenós motorizados e pôneis. 5 dias depois da partida, os trenós pararam de funcionar por causa do frio. Os pôneis também, eles não se adaptaram ao clima congelante, e quando eles chegaram nas montanhas transantárticas, todos os pôneis haviam morrido. E aí ocorreu um problema, porque os líderes da equipe, eles tiveram que puxar os trenós com cerca de 90 quilos cada um. O Scott também, ele não deu atenção aos equipamentos necessários para fazer essa viagem, de forma que as roupas foram mal planejadas e todos tiveram queimaduras por causa do frio. Também, todos foram acometidos de nifablepsia, que é a cegueira provocada por causa do reflexo do sol na neve. Todo mundo teve algum tipo de problema. Os pontos de abastecimento que esses caras colocaram, eles não tinham provisões suficientes para todo mundo da equipe, e eles também não eram perto o bastante, eles eram distantes um do outro. E na última hora, o Scott resolveu ainda levar um 5º homem, apesar de ele só ter provisão, comida para 4 pessoas. Conta-se a história que quando o Scott chegou lá com a sua equipe ao polo, já havia uma bandeira norueguesa lá. Mas o problema é que a volta foi muito mais trágica do que a ida. Nenhum daqueles homens da equipe do Scott resistiu às condições extremas do local. Um dos homens, machucado e ferido, percebendo que ele ia colocar em risco toda a equipe, ele se perdeu de propósito em meio à tempestade, para que não prejudicasse os outros homens. Nós só sabemos dessa história porque aquela equipe de insucesso, eles passaram os últimos momentos da vida deles escrevendo seus diários. E é por causa desses diários que nós temos essas informações hoje. Mas eu faço para você agora uma pergunta: com qual desses 2 líderes você gostaria de trilhar a sua jornada? Com esse primeiro líder que foi meticuloso, estratégico, ou com esse líder que deixou algumas coisas passarem e colocou toda a sua equipe em risco? Com qual desses líderes você gostaria de caminhar? Assim como esses 2 caras aqui da história, você também está numa jornada. Você está numa jornada de liderar a sua casa, liderar a sua esposa até os caminhos do Senhor. Você está numa jornada de liderar os seus filhos na presença de Deus. Você está numa jornada de liderar o seu PGM, de liderar a sua equipe. Você está numa jornada de cumprir a grande comissão através da igreja local. E a pergunta é: como você tem então trilhado essa jornada? Será que você é digno de liderá-la porque você carrega em si características segundo o coração de Deus? Será que nós temos desenvolvido as características que vão ajudar as outras pessoas que estão conosco a serem mais firmadas na vontade de Cristo Jesus? Será que nós somos pessoas com quem vale a pena se relacionar? Porque cada dia a gente busca ser mais parecido com Jesus.
No texto aqui que a gente leu, nós encontramos o apóstolo Paulo, e Paulo foi um líder com quem valeria a pena se relacionar. Ele foi um líder que, ao se despedir, deixava saudades, porque ele era alguém parecido com Jesus. Por isso nós vamos olhar aqui para a vida de Paulo, e nós vamos encontrar algumas características que precisam estar em nós, e se essas características estiverem em nós, elas vão fazer de nós líderes com os quais se vale a pena relacionar. Talvez você diga assim: PR, mas eu não sou um líder. Você é sim, porque no seu trabalho você tem a missão de compartilhar Jesus e de alguma forma influenciar pessoas. Se você se relaciona com a sua família, com uma namorada, você tem a função de influenciá-la e de liderá-la para mais perto de Jesus, de apontar o caminho. Por isso, de alguma forma, você é também um líder. E a gente vai hoje aprender algumas lições que nos ajudam a sermos líderes melhores, pessoas que influenciam de forma positiva. Nesse texto aqui, Paulo, ele está junto com os seus irmãos, ele está indo para Jerusalém levar uma oferta arrecadada entre os cristãos gentios da Macedônia e de Acaia. Paulo está indo para lá, ele está indo para Jerusalém, ele está levando uma oferta, e essa viagem até Jerusalém, Paulo vai passar por um lugar chamado Mileto. Mileto era um porto que ficava a cerca de 50 quilômetros de Éfeso, e provavelmente o barco ficaria ali para carregar e para descarregar. Então Paulo envia um mensageiro até Éfeso, e ele fala para que os presbíteros da igreja de Éfeso fossem até o porto para encontrar com ele. Paulo tinha um relacionamento muito legal com a galera ali de Éfeso, porque ele havia passado ali cerca de 3 anos, e isso gerou relacionamentos profundos entre ele e os líderes daquela igreja de Éfeso. E agora nós estamos encontrando um momento que Paulo está passando por ali, e ele está se despedindo daqueles irmãos. Paulo chega a dizer aqui nos versículos mais para frente que provavelmente essa será a última vez que eles o verão. E nessa despedida nós vemos beijos, abraços e lágrimas. A minha oração é para que o Senhor te conceda despedidas difíceis, porque isso significa que no decorrer da sua vida, você desenvolveu relacionamentos profundos. Amém? Despedidas difíceis, porque você marcou a vida de pessoas, porque você abençoou, porque você foi alguém com quem valeu a pena relacionar-se. Então, nós vamos hoje pensar sobre algumas características de alguém com quem vale a pena se relacionar. Você quer ser alguém assim? Então quero te mostrar algumas características importantes que você precisa adquirir, baseado aqui na vida do apóstolo Paulo. Primeira coisa, você precisa ser um líder que lidera a si mesmo antes de liderar aos outros. Amém? Lidere a si mesmo antes de liderar as pessoas que estão ao seu redor. Olha só, eu não quero dizer com isso que o líder não deve estar subordinado a ninguém, né? Não, só eu me lidero, só eu me basto, o que eu penso é o mais importante. Não é isso que eu quero dizer. Eu não quero dizer que um líder não deve ser conduzido por Deus, não é isso. O que eu quero enfatizar aqui é que nós precisamos ser os primeiros a viver as verdades que nós mesmos pregamos. Temos de nos pastorear e de nos confrontar antes de pastorearmos e confrontarmos as outras pessoas. Veja o que diz no versículo de número 18, diz assim: Paulo está dizendo para esses irmãos: vós bem sabeis como me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Ou seja, Paulo está dizendo assim: vocês viram que as verdades do evangelho que eu preguei para vocês se aplicaram primeiramente na minha vida. Paulo lembra aos Efésios que eles o viram vivendo a prática da sua pregação. Por isso o líder, ele precisa pregar com o testemunho dele, ele precisa pregar mesmo de boca fechada, ele precisa pregar pelo seu exemplo. Agostinho dizia que aquilo que vivo, comunico. Jesus, ele era assim, irmãos. Jesus pregava por aquilo que ele fazia. É verdade que Jesus ensinava através de uma parábola, ele ensinava através de uma resposta a um opositor, Jesus ensinava através de um milagre, mas ele também ensinava através do exemplo. Lembre-se, por exemplo, do Evangelho de João, quando Jesus se ajoelha para lavar os pés dos seus discípulos, e ele está ensinando pelo exemplo sobre como ser um líder servidor. Jesus também nos ensina quando ele sobe em uma cruz em obediência ao Pai, porque Jesus ensina através do exemplo. Um líder precisa praticar aquilo que fala.
Liderar-se a si mesmo significa não permitir-se ter um testemunho intermitente. Olha o que o apóstolo Paulo diz aí, ele diz: em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia. Ele fala isso no versículo 18. Paulo, ele não se permitia ter um testemunho que ficava oscilando, alguém que num dia estava bem, no outro dia estava ruim, no sentido de viver a vontade de Deus em sua vida. Paulo não era alguém que mudava a direção conforme o vento soprava, não. Paulo vivia sempre, ele tinha um foco, ele tinha um alvo, ele tinha um caminho, ele caminhava com Deus. É claro que Paulo não era perfeito, ele pecava, no entanto, ele tinha um alvo, ele estava sempre naquele alvo. Ele não era alguém que num dia estava firme na igreja, no outro dia estava em outro lugar, buscando as coisas do mundo. Não, ele buscava as coisas do Senhor. Liderar a si mesmo significa não ter um caminhar intermitente. Liderar a si mesmo significa também decidir resistir diante das dificuldades e dores. Eu tenho certeza que você que está aqui hoje, você encontra diversas dificuldades e diversas dores. Paulo diz no versículo 19 que ele serviu com lágrimas e dores. Dores que foram provocadas pelas ciladas dos judeus que vieram sobre ele. Irmãos, o que deve determinar as nossas ações não é a facilidade daquilo que a gente vai realizar, mas é a vontade daquele que chamou a gente para fazer aquilo que Ele deseja. Todas as vezes que Deus te chamar para uma tarefa difícil, lembre-se que Ele vai te capacitar com o poder do alto, amém? Esses dias eu estava conversando com a minha esposa, eu estava dizendo como é difícil ser um homem de Deus. Eu não estou falando de ser um banana não, estou falando de ser um homem de verdade. O homem de verdade que ele não é uma vítima, ele é um líder. Tenho falado sobre esse conceito. A verdade é que muitas vezes diversos homens eles se colocam numa posição de vítima quando deveriam ser líderes. Eles dizem assim: ah, meu Deus, a minha esposa fez isso e isso comigo, então estou chateado, olha só o que ela fez de mal para mim, olha como ela vacilou comigo, olha como ela me tratou. Isso é uma vítima. Agora um líder é aquele que se responsabiliza pelas falhas daquele que é subordinado a ele. A palavra diz que o homem deve ser o cabeça, o líder, e a sua esposa vai ser submissa a ele. Por isso todas as falhas da sua esposa devem ser confrontadas com a palavra de Deus. Então a atitude de um líder é não se permitir ficar magoado, ou chateado, ou entristecido por aquela situação, mas orientar a sua esposa no temor da palavra de Deus. E isso não é fácil. Muitas vezes a gente se coloca na posição de uma vítima no casamento, quando deveríamos ser um líder no casamento. Sabe que quando a sua esposa falhar, você é responsável por apontar para Jesus e mostrar para ela o caminho da palavra de Deus. Lembre-se sempre que Deus te der uma direção difícil, Ele vai te capacitar. Seja um homem de verdade. Quando Jesus chama os seus discípulos e diz para ele: vocês vão pregar o evangelho por todo o mundo, em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. Jesus complementa: e descerá sobre vocês o Espírito Santo. Porque todas as vezes que Ele nos dá uma tarefa difícil, Ele também nos capacita a realizá-la. Liderar a si mesmo significa não desistir por causa das dificuldades. Não desista de ser um homem de verdade por causa das dificuldades. Saiba de algo, o teu testemunho alcançará os lugares que as tuas palavras jamais alcançarão. A mensagem mais forte que você pode dar para alguém é a mensagem da tua vida. O sermão mais difícil de pregarmos é aquele que pregamos para nós mesmos. E o apóstolo Paulo fala do seu exemplo. Ele diz sobre o seu exemplo não como alguém que deseja ser aplaudido, ou como alguém que deseja ser o tal, mas ele fala do seu exemplo como alguém que está pronto a servir. E aí nós encontramos aqui a segunda lição. Você será alguém que vale a pena se relacionar à medida que você se relaciona para servir e não para se promover. Amém? Você se relaciona para servir e não para se promover. Leia comigo os versículos de número 19, 20 e 21. Pega a sua Bíblia aí, vamos que você dá uma mexida. Versículo 19, 20 e 21 diz assim: servindo ao Senhor com toda a humildade, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo.
Irmãos, a forma como Paulo se relacionava com a galera ali de Éfeso estava baseada no serviço ao Senhor e não em uma promoção pessoal. E talvez você me pergunte, né? Como é que eu sei que eu estou me relacionando para servir e não para me promover? Como é que eu faço para descobrir isso na minha caminhada? Isso estará acontecendo quando você suportar lágrimas e dores em favor do outro. Você se relaciona para servir quando você está disposto a derramar lágrimas, suportar dores em favor da pessoa que estiver junto com você. Eu gosto muito desse exemplo que conta a história do livro, no livro, O Milagre do Rio Kwai, de Ernest Gordon. E esse livro conta uma história real sobre um grupo de prisioneiros. Eles estavam trabalhando na construção da ferrovia da Birmânia durante a Segunda Guerra Mundial. Eles eram prisioneiros de guerra e eles estavam ali trabalhando, e eles estavam com algumas enxadas, realizando o trabalho como prisioneiros. E então um soldado japonês que estava ali para monitorá-los, ele percebeu que estava faltando uma enxada dos equipamentos que eram disponibilizados ali para os presos. E ele disse que estava faltando uma enxada, e ele pegou e reuniu todos os prisioneiros. Ele começou a gritar: cadê essa enxada? Quem foi que roubou? E eu quero que a pessoa que tiver roubado agora se apresente e dê um passo para frente. É claro que eles não conseguiam se comunicar muito bem, o japonês não sabia falar, mas ele foi gesticulando até que os soldados que estavam ali como prisioneiros entendessem. E a única coisa que o japonês dizia, o soldado japonês dizia: olha, se alguém não se apresentar, todos vão morrer, todos vão morrer. Ele começou a apontar a sua arma para os soldados. E ele começou a ficar furioso, até o momento em que um prisioneiro deu um passo para frente. E esse prisioneiro então, ele foi espancado até a sua morte. Voltando para o acampamento onde os prisioneiros ficavam, contou-se novamente todos os utensílios, contou-se novamente ali as ferramentas, e percebeu-se que não havia falta de nenhuma pá, de nenhuma enxada. Provavelmente o que aconteceu foi que o soldado contou errado. Ou seja, aquele soldado que se manifestou, ele não estava errado. Ele só se manifestou, ele deu um passo para frente, para que as outras pessoas que estavam junto com ele não morressem. Isso significa ter um relacionamento para servir e não para promover-se. Dar um passo para frente naquele momento não significava glória, significava risco, perigo. E é assim que você vai perceber se você se relaciona como alguém que se promove ou que serve. Mas o que é que vai levar alguém a ter um relacionamento de serviço assim? O que vai te levar a fazer isso é à medida que você se aproxima de Deus. Paulo, ele tinha um relacionamento especial com Deus, e Paulo tinha certeza que ele estava servindo ao Senhor à medida que ele servia o outro. Paulo, ele é muito claro ao dizer no versículo 19, servindo ao Senhor com toda a humildade. Paulo sabia que quando ele servia as pessoas, não é porque as pessoas mereciam, mas ele servia ao Senhor. Irmão, você só vai se colocar em segundo lugar quando você colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Paulo também disse que servia com humildade. Paulo afirma que a humildade estava na sua maneira de se relacionar com os outros, e a humildade nos ajuda a manter o foco no Senhor e não permitir que os holofotes venham para nós. Nós somos apenas servos e nada mais. Lembre-se que em um ambiente de orgulho jamais haverá o voluntariado. Então como é que eu posso servir o outro? E Paulo também diz para a gente, uma vez que eu tenho que ter um relacionamento para servir e não para me promover, como é que eu posso servi-lo? E Paulo fala para a gente no versículo de número 20, ele diz que ele ensinava. E ensinar é uma grande demonstração de cuidado, porque ensinar demanda tempo. E Paulo, ele ensinava com intensidade, irmãos, não era de qualquer forma. A palavra nos diz que Paulo ensinava publicamente, e ele ensinava de casa em casa. Nós temos alguém que se esforçava, mas Paulo, além de ensinar, ele também corrigia. Paulo diz que ele jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. Paulo falava de um evangelho de arrependimento e fé. Servir alguém não é proteger essa pessoa da repreensão.
Sabe, para que ela não fique constrangida ou chateada. Servir alguém é falar a verdade em amor, amém? É falar a verdade em amor. Nós precisamos aprender a corrigir os nossos filhos espirituais na fé. Lembre-se, por exemplo, de Jesus em Marcos 8:33. Jesus está falando com os discípulos, ele diz assim: olha gente, o Filho do Homem vai ter que morrer, ele vai ter que ser preso pelos sacerdotes, pelos maiorais e tal, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar, mas ele vai sofrer. E aí Pedro chama Jesus de lado e diz assim: Jesus, para com essa onda, mano, sabe, essa conversa aí de morte, de apanhar, cara, isso está diminuindo o clima aqui, cara, está quebrando o clima aqui, a gente vai fazer milagre, vamos arrebentar. Estou parafraseando, lógico, né? E aí Jesus fala para ele: afasta-te de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas do alto. Muitas vezes haverão pessoas que acham que estão fazendo coisas legais para a gente, mas nós precisamos olhar para a palavra de Deus e precisamos corrigi-las, porque os planos do Senhor são outros. Terceira coisa que falar de você alguém com que vale a pena se relacionar, é que você precisa ter convicção e foco. Olha comigo o versículo de número 24, o que diz, e a gente já está quase encerrando. Portanto, diz assim, versículo de número 24, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. A convicção do chamado de Paulo é o que o habilitava a servir com convicção. Paulo ele declara que recebeu o ministério do Senhor. Paulo não estava naquele ministério por nenhum outro motivo que não fosse o chamado de Deus para a vida dele, sabe? O apóstolo Paulo, ele tinha claro na mente dele o motivo pelo qual ele fazia o que fazia. E qual é o motivo pelo qual você faz o que faz? Paulo, ele não tinha interesse em benefícios pessoais, ele não fazia isso por uma glória humana, não era para obter algum lucro. E a grande pergunta é: por que nós fazemos o que fazemos? Por que o Senhor? Será que é porque o Senhor nos chamou? E a minha oração é para que você faça aquilo que você tem que fazer, simplesmente porque o Senhor chamou você para fazer. Pois o primeiro desejo de alguém que se encontra com Jesus Cristo, que entende de fato o que foi feito por sua vida, o primeiro sentimento dessa pessoa é fazer unicamente e estritamente a vontade do seu Senhor. Se você tiver qualquer outra motivação para servir a Deus que não seja o chamado dele, você vai cair em desânimo, porque em algum momento a tua liberdade poderá ser tirada. Se o motivo pelo qual você faz o que faz é a sua liberdade poderá ser tirada, o seu bem-estar físico poderá ser tirado, o seu recurso poderá ser tirado, e quando a tua fama e todas as outras coisas forem tiradas, só nos resta o chamado de Jesus Cristo, só nos resta o Senhor Jesus. Última coisa que aprendemos aqui, é que você deve ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, amém? Você precisa ser guiado por Ele, precisa amá-lo. Olha comigo o versículo de número 22 ao 24, diz assim: e agora constrangido em meu espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Irmãos, a presença de Deus está conosco mesmo no vale da morte, e se Ele está conosco, não há o que temer. Essa é a postura do apóstolo Paulo. Ele diz: olha, eu sei, o Espírito Santo me falou que o que me espera em cada cidade são prisões, são coisas difíceis, mas se Ele está comigo, nada disso importa. O que importa é que eu cumpra o meu chamado. E a grande verdade é que muitas vezes nós trocamos essa ordem de valores aqui. Nós viemos para a igreja não para cumprir a vontade dEle, mas com base no conforto que Ele pode dar para a gente. Mas não é essa a ideia do apóstolo Paulo. Paulo não ama mais o conforto do que o seu chamado. Paulo ama e deseja cumprir a vontade de Deus, e é isso que precisa estar no nosso coração hoje: cumprir o propósito do Senhor para nós, cumprir a vontade dEle para nós.
Ser guiado, irmãos, ser guiado pelo Espírito Santo é preferir a vontade do Senhor à sua própria vida. É não amar a segurança mais do que o santo ministério que Deus nos deu. E eu oro para que o Espírito Santo nos ajude a viver essa verdade. Paulo está dizendo, eu sei que eu vou sofrer, o bicho vai pegar. No entanto, a única coisa que me importa é que eu cumpra o chamado de Deus para mim. Lembre-se das tuas lutas pessoais agora. Lembre-se, por exemplo, das coisas que você terá que abrir mão para viver uma vida íntegra na presença de Deus. Talvez abrir mão de mentiras, talvez abrir mão de um relacionamento que você sabe que não está de acordo com a vontade de Deus. Lembre-se de todas as coisas que você vai ter que abrir mão. Paulo, para cumprir a vontade de Deus, teria que abrir mão de sua segurança, teria que abrir mão de seu conforto. Ele diz, a única coisa que me importa é cumprir a vontade de Deus, o chamado dele para mim. E uma das coisas que Deus fez quando nos salvou em Cristo Jesus foi nos chamar para a santidade. Ele chamou você para caminhar com Ele, para viver em santidade. Por isso, é tempo de olharmos para a vontade de Deus para nós e dizer, isso é o mais importante para mim. É tempo de abandonar o pecado, é tempo de ser guiado pelo Espírito Santo e abandonar o meu conforto pessoal e dizer, Senhor, eu quero caminhar contigo. Hoje eu quero motivar você a liderar a si mesmo, abandonando um testemunho intermitente que oscila de acordo com o dia, mas a estar focado na presença do Senhor. Quero convidar você a liderar a si mesmo como alguém que resiste diante das dificuldades e das dores. Eu quero te motivar a servir o outro a partir de um relacionamento com Deus. Quero te motivar a estar focado no Senhor e quero te motivar a ser guiado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. No teu lugar, fecha os teus olhos, vamos orar. Talvez existam coisas difíceis a fazer, mas que significam ser fiel ao Senhor. Quais são as coisas difíceis de fazer hoje, que significam a tua fidelidade para com Deus? Eu quero te motivar agora a você pensar sobre isso. Que Deus coloque sobre o teu coração, assim como o Espírito Santo falou para Paulo, Paulo, haverão coisas difíceis, haverão cadeias. Talvez Deus está falando agora no teu coração sobre coisas sobre as quais você vai precisar abrir mão, para que você tenha um caráter segundo a vontade de Deus, coisas que talvez o teu coração ame e deseje, mas que o Espírito Santo vai dizendo, cara, isso aqui não dá. E lembre-se que sempre que Ele nos pede algo difícil, Ele também nos capacita a realizar. Por isso hoje receba toda a capacitação do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Receba toda a capacitação do Espírito Santo para dizer não. Receba toda a capacitação do Espírito Santo para resistir ao dia mau. Receba toda a capacitação do Espírito Santo para manifestar sabedoria e conduzir a sua família na presença de Deus. Receba em nome de Jesus a capacitação do Espírito Santo para vencer o pecado da ira, da amargura, o pecado da pornografia. Receba a presença do Espírito Santo. Ó Pai, nós clamamos a Ti essa noite e pedimos para que o Senhor nos ajude a vencer, nos ajude a triunfar, nos ajude a caminhar na Tua presença, Jesus. Nos ajude a sermos pessoas com quem vale a pena se relacionar. Nos ajude a sermos pessoas, ó Pai, as quais as nossas despedidas serão difíceis, porque nós marcamos vidas e somos marcados por elas, vidas que estão perto de Jesus. Ó Pai, que as nossas despedidas tenham lágrimas, abraços e recomendações, para que haja fidelidade em cada passo na Tua presença, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Espero que você tenha conseguido compreender o que nós compartilhamos hoje, e que de alguma forma isso esteja guardado em teu coração, para que você seja mais parecido com o nosso Senhor Jesus. Aleluia.